Isabela, começa tu, nossa mestre de cerimônias? Já estão vendo a tela. A Luciana está compartilhando, né? É bom, Isso, eu vou muito passando. obrigada. Então, tivemos algumas remarcações e, enfim, mas finalmente estamos aqui. Vamos hoje, enfim, eu sei que vocês já se anteciparam, no tema e até em solicitações específicas para a nossa apresentação. A gente procurou incorporá-las, agora nessa apresentação oficial com todo mundo presente. Mas, enfim, nosso tema é gênero e tecnologia. A gente vai tentar passar por muitas coisas aqui, por casos específicos, por projetos que a gente destacou. Não vai dar tempo de falar sobre tudo, mas, enfim, tá se delineando um trabalho muito interessante, e até com o nosso projeto, enfim, artigo final. Acho que a gente vai poder conversar sobre muitas coisas aqui. E acho que podemos começar passando os slides aqui. Bom, só para me apresentar, eu sou Isabela, eu sou mestranda em governança global e formulação de políticas internacionais na PUC. Eu sou advogada, me formei na PUC também, e, enfim, tenho muito interesse pelo tema específico de gênero e tecnologia desde o início da faculdade. Renata e Luciana também que se apresentem. Bom, meu nome é Renata, eu estou terminando uma pesquisa de doutorado sobre mulheres em tecnologia e comunidades em feminismo tecnológico também, em Portugal e no Brasil. Sou formada em comunicação pela PUC-Rio, sou mestre em letras pela UERJ. Bom, e eu sou a Luciana, eu faço doutorado aqui na Suécia, na Universidade de Uppsala, na área de saúde, na verdade, mas o meu background é em design, eu sou uma designer de interação e eu tenho um mestrado em antropologia social. Ótimo, muito prazer em ouvir o currículo de vocês. A Renata é Portugal, eu tinha visto. A Luciana, eu sabia que estava em Uppsala, tem até um aluno aqui do DCC que está aí agora como professor visitante, algo assim. Chama-se Antônio. E Isabela também, eu vi que ela vai nessa direção de mulheres e tecnologia, então gostaria de ouvi-las do trabalho, tá? Bom, aqui, enfim, como eu falei, a gente tentou trazer e fazer uma divisão justa aqui, mas tinha muita coisa para falar. Então, primeiro, vamos comentar sobre, enfim, os contextos históricos, até acho que para justificar e inserir, né, o nosso tema dentro desse campo que é muito amplo. Depois, mais especificamente, falando de gênero e inteligência artificial, feminismo e inteligência artificial, ah, os projetos e alguns movimentos que a gente, enfim, destacou aqui, e, por fim, alguns conflitos contemporâneos para os quais pretendemos contribuir com soluções, e, enfim, pensamentos com a nossa pesquisa aqui. Agora eu vou passar a palavra para a Renata, que vai começar a nossa apresentação. Olá, boa tarde a todos. É, Enfim, prazer estar aqui apresentando esse trabalho. A gente tentou, na verdade, fazer um resumo sobre o surgimento, o desenvolvimento dos estudos de gênero e tecnologia, do feminismo tecnológico, para poder realmente chegar à inteligência artificial. Era impossível dissociar uma coisa da outra, até porque nós estamos falando com uma plateia que, apesar de, enfim, ter estudos relacionados à tecnologia, a gente não sabe até que ponto. Então, estruturamos uma espécie de contexto histórico também dessa epistemologia. Bom, os estudos de gênero e tecnologia, eles são recentes, eles têm pontos de contato com o desenvolvimento da epistemologia feminista e também do desenvolvimento tecnológico. Então, é importante a gente relacionar eles com os conceitos de movimentos sociais e históricos, até chegarmos a esse momento em que a tecnologia passa a ser um domínio investigado com maior ênfase no feminismo e no gênero.
Os estudos de ciência e tecnologia, os Science and Technology Studies, eles investigam como que os valores políticos e culturais eles influenciam o avanço tecnológico e a pesquisa científica. E assim como o inverso, né? Como que as influências científicas e tecnológicas influenciam a sociedade. E uma das principais contribuições desses estudos é desafiar a ideia de que a ciência e a tecnologia são objetivas e neutras. Já os estudos feministas tecnológicos reforçam a necessidade do engajamento da tecnologia à praxis feminista, na busca pelo desenvolvimento de ferramentas teóricas e metodológicas na análise da tecnologia do gênero simultaneamente. Então, o que se vê, principalmente nos últimos 20 anos, foi um intercruzamento desses dois campos científicos. Nos anos 70, as feministas radicais elas iniciaram uma crítica à natureza patriarcal da tecnologia e da tecnociência. Algumas condenaram a tecnologia como opressiva para as mulheres, ou na perpetuação de estereótipos das mulheres. Já as feministas socialistas, elas tentaram entender os contextos do porquê e como a tecnologia ocidental moderna se tornou um domínio masculino. E também abordaram o impacto do gênero nas divisões modernas do trabalho. Então, inicialmente, a tecnologia era meio endemonizada, entre aspas, pelas feministas. Desde cedo, as feministas enquadraram preocupações em termos de gênero e tecnologia, ao invés de mulheres e tecnologia. Então, sinalizando, por exemplo, uma insistência de que tanto a tecnologia como o gênero seriam compreendidos como socialmente moldados e, portanto, remodeláveis, né, com o uso da tecnologia. Kochman e Walkman, que são grandes referências no feminismo tecnológico, também em estudos de gênero, estabeleceram duas bases fundamentais dos estudos feministas de tecnologia. Em primeiro lugar, eles estão em linha com estudos sociais da tecnologia, numa relação bidirecional e mutuamente modeladora entre o gênero e a tecnologia, no qual a tecnologia é ao mesmo tempo uma fonte, uma consequência das relações de gênero e vice-versa. E no segundo lugar, identificaram formas pelas quais as relações de gênero e tecnologia se manifestam não só nas estruturas de gênero, mas também em símbolos e identidades de gênero. É importante a gente distinguir um pouco gênero na tecnologia e gênero de tecnologia. Então, no primeiro caso, a gente pode dizer que as relações de gênero são incorporadas e construídas ou reforçadas por artefatos tecnológicos numa produção de uma forma material mútua, de uma formação mútua de gênero e tecnologia. E no outro caso, seria uma generificação dos artefatos mais por associação do que por uma incorporação material desses artefatos. O segundo slide, por favor. Num livro que é uma referência obrigatória dentro desses estudos, Recoding Gender, a Jane Abate ela reforça o quanto que nas últimas 4 décadas gênero e tecnologia foram se moldando e modificando. Então, as mulheres foram empregadas inicialmente como especialistas técnicas no início da computação digital, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, né? Elas começaram a inventar carreiras dentro da tecnologia, mas ao longo dos anos, sobretudo até os anos 90, elas foram sendo negligenciadas nas histórias da ciência e da tecnologia. O patriarcado foi assumindo ocupando esse espaço. Há um dado, assim, a título de curiosidade, no banco de dados da Association for Computing Machinery, a ACM, que é a maior sociedade de computação educacional e científica do mundo, a primeira menção de gênero no banco de dados dele é de 58, num estudo chamado The Role of the Digital Computer in Mechanical Translation of Languages. Então, assim, os estudos daí, por 20 anos à frente, a menção a gênero e tecnologia era correspondência de pronomes na tradução, não tinha nada a ver com o uso feminino ou pelo gênero da tecnologia. O que mais que eu posso dizer? É isso. Depois eu vou voltar lá na frente, vou deixar a Luciana falar para retomar um conceito importante. Aham. É isso. Entrando aqui na década de 90, né, o que a gente começa a ter são algumas teóricas feministas também bastante importantes que começam a trazer alguns fundamentos para a gente pensar a relação entre gênero e tecnologia, né? A Donna Haraway, um pouquinho antes da década de 90, em 85, ela traz o Manifesto Cyborg,
E no manifesto, Harvey argumenta que a indefinição das fronteiras entre humano e máquina acabará por tornar obsoletas as categorias de feminino e masculino. Então, várias dessas, entre aspas, novidades tecnológicas que começam a ganhar mais espaço, né, elas começam também a se questionar até onde vai o ser humano de fato e quando começa a máquina, né? Ela traz a discussão sobre o potencial disruptivo do mundo virtual ou ciberespaço para as ordens tradicionais de gênero e para as divisões dualistas entre humanos e animais, coisas e criaturas. E como investigadores de gêneros, indivíduos seriam capazes de se reinventar no mundo virtual para além dos dualismos e identidades de gênero convencionais, o que poderia desafiar noções de gênero estereotipadas e restritivas das capacidades e interesses humanos. Ainda na década de 90, a gente tem a Judith Butler, que ela vem trazer o conceito de performatividade. Num livro dela de 1990, chamado Problemas de Gênero, né, ela traz o conceito da performatividade, onde ela diz que o gênero de uma pessoa não é um atributo humano inato ou binário, mas sim representado através de comportamentos e atividades repetidos, muitas vezes, né, no contexto social. E aí, esse conceito de performatividade também tem sido utilizado para insistir que o mundo material não precede as nossas observações científicas e culturais, mas é ativamente produzido por elas, né? E nesse ponto, o gênero, afirma Butler, nunca pré-existe uma pessoa, mas emerge através da interação de uma pessoa com o mundo. Duas autoras, Eleanor Drage e Federica Frabet, autoras do capítulo AI That Matter, a Feminist Approach to the Study of Intelligent Machines, inteligência artificial que importa, uma abordagem feminista para o estudo das máquinas inteligentes, é um capítulo que faz parte do livro Inteligência Artificial Feminista. Elas argumentam que esse conceito da performatividade é um conceito robusto para explorar a inteligência artificial, precisamente porque permite o estudo do que algo faz em vez do que ele é. Ou seja, em vez desse conceito do inato, algo que surge com a prática. E ainda de acordo com as autoras, nos estudos de gênero, Butler utilizou a performatividade para refutar o pressuposto normativo de que gênero é uma característica humana essencial, direcionando a atenção para o que o gênero faz e como é feito, como ele se materializa e o efeito que isso tem na vida das pessoas. Os discursos atuais sobre inteligência artificial também se beneficiam de um envolvimento com a sua capacidade performativa, a fim de contornar a questão do que é a inteligência artificial e nessa abordagem analisar os efeitos do que ela produz, de o que ela faz e como ela é feita. Então, a gente vê os impactos dessas teorias que foram pensadas aí há 30 anos, ainda nos textos atuais, né? A Judy Weichmann, que a Renata já comentou, também aqui em 91, ela lança esse livro do Feminismo Confronta a Tecnologia, e é interessante que ela também já vem trazendo essa discussão sobre que a inovação tecnológica, que por muitos é defendido como algo que vai ter menos trabalho no desenvolvimento industrial, que o trabalho degradante e rotineiro seria relegado às máquinas, e que os humanos poderiam se voltar a um trabalho mais criativo e gratificante, mas ela também traz que outros apresentam uma outra visão mais pessimista, né? Onde o impacto da tecnologia no trabalho não vai ser tão benéfico assim, e se perguntando se isso vai afetar a natureza e a experiência do trabalho, tanto para mulheres quanto para os homens, né? Ela questiona se o impacto seria o mesmo. E aí, no livro, ela até apresenta os casos de, por exemplo, como softwares como processadores de texto poderiam ameaçar o trabalho de pessoas que trabalham em mulheres que trabalham em escritórios como secretárias e tudo mais, né? E é interessante porque a gente vê essa discussão atualmente quando você pensa na inteligência artificial substituindo atendentes de telemarketing, por exemplo,
maciçamente é um trabalho feito por mulheres, né? Anne Balsamo, em 96, ela também vem falar sobre tecnologias do corpo genderizado, e onde ela traz o conceito de ciborgue apresentado por Donna Haraway. Ela vem exatamente levantar que os corpos ciborgues são definitivamente transgressores de uma ordem dominante, devido à indeterminação de seu design híbrido, e, e que, mais uma vez, vem discutir qual é a determinação do gênero e do gênero binário, né? Outros conceitos importantes que ganham corpo e estrutura mais definidos na década de 90 são conceitos como interseccionalidade e a teoria queer, para citar duas que possuem peso nos estudos de tecnologia, né? E sobre o conceito de interseccionalidade, que as feministas negras já vinham discutindo sobre esse tema, né? E que interseccionalidade, não sei se todo mundo está familiar, mas ele vem exatamente levantar a questão de que não basta identificar o gênero, não é apenas uma questão de gênero, mas que também há outros fatores, como etnia, como classe econômica, que vão determinar ou que vão influenciar a posição de uma pessoa dentro da sociedade, né? Mas em 89, Kimberly Crenshaw, ela escreve um livro onde ela registra oficialmente esse termo, né? Interseccionalidade vem aparecer nas discussões sequentes sobre gênero e tecnologia também. A teoria queer é interessante também porque ela traz uma perspectiva bastante cara, onde, mais uma vez, se questiona o binarismo simplista e reducionista. Continuando um pouco mais na década de 90, a gente também tem um cyberfeminismo, né? E o cyberfeminismo é um termo que foi cunhado bem no comecinho da década de 90. A gente se atribui a duas fontes, vamos assim dizer. Uma delas é uma organização chamada VNS Matrix, que é da Nova Zelândia, se não me engano, e a Sadie Plant, que é uma feminista teórica lá da Inglaterra. E a maneira mais simples para descrever o cyberfeminismo é que ele se refere às mulheres que teorizam, criticam e exploram a internet, o ciberespaço e as novas tecnologias em geral. As cyberfeministas compartilham a crença de que as mulheres devem assumir o controle e se apropriar do uso das tecnologias da internet, na tentativa de se capacitarem e de se alterarem relações de poder. Elas também defendem e incentivam as mulheres de todo mundo a aprenderem a usar computadores, a ficarem conectadas e a usar a internet como uma ferramenta para causas feministas e empoderamento individual. Isso Bom, agora entrando em dois conceitos importantes. Isabela, desculpa mesmo te interromper, porque eu tinha Imagina. combinado com a Luciana que quando ela terminasse isso, eu só ia complementar que o principal esqueci. principal conceito do feminismo tecnológico surge justamente depois do cyberfeminismo, que é o feminismo, o tecnofeminismo da Judy Walkman. Então, na verdade, o que ela faz em 2004, quando ela lança o livro Tecnofeminismo e esse conceito, é ratificar aquilo que eu mencionei anteriormente, de que se trata de uma relação mútua entre gênero e tecnologia, na qual a tecnologia é uma fonte e consequência das relações de gênero. Os artefatos tecnológicos, eles são encarados como objetos sociotécnicos que ganham significado quando eles são usados pelas pessoas no dia a dia. Então, o tecnofeminismo, para ela, é uma ponte entre metáforas e a realidade. Então, ele é um produto, né? A tecnologia é um produto também sociomaterial de uma rede, enfim, de uma rede e também tem muita influência sobre o contexto político, o contexto social e econômico das mulheres, das pessoas, enfim, que usam a tecnologia. Então, só para ratificar que isso foi uma evolução e lá na frente, enfim, a gente fala mais sobre isso.
Bom, seguindo aqui, inclusive, só um comentário, eu vi, Ellen, sobre a questão do tempo, vou dar uma acelerada aqui. A gente tentou, enfim, acho que com toda essa introdução e contextualização, a intersecção dos temas, acho que isso está muito claro já. E aqui entrando mais, né, na nossa parte de gênero, feminismo, inteligência artificial, a gente buscou trazer dois conceitos para acho que delinear mais para vocês o que seria isso aplicado mais atualmente. Então, primeiramente, sobre o feminismo de dados, né? O trabalho do feminismo de dados é justamente entender como as práticas padrão da ciência de dados servem para reforçar desigualdades que já existem, ao mesmo tempo que a gente se propõe a utilizar a ciência de dados para desafiar e, eventualmente, mudar a distribuição de poder. Então, acho que feminismo de dados é a crença e o compromisso com a libertação, e é algo que interessa, né, a todas as pessoas, que é comum à sociedade. E o primeiro passo é entender justamente como esses sistemas opressivos que se valem de ciência podem causar esses prejuízos. Então, os dados, né, que são usados como uma arma, a gente pode até considerar que eles são usados como uma arma por quem está no poder para fins de manutenção de status quo. Então, a primeira parte é identificar como isso se dá e, enfim, demonstrar através de pesquisa como o governo, as corporações, instituições de modo geral, usam esses dados para manutenção de status quo desigual, como eu comentei. Então, trabalhar com dados com uma perspectiva feminista, que é o que a gente está propondo aqui, precisa desse reconhecimento, né? Entender que existe essa falha, mas não ter isso como um fim, e sim utilizar, né, esse entendimento como uma parte da solução. E aqui, só para trazer mais para a literatura, os 7 princípios que foram propostos pela Catherine Dinasio e pela Lauren Klein. São 7 princípios de feminismo de dados, que são eles. Examinar o poder, então, enfim, está muito claro, desafiar o poder, elevar a emoção e as vivências, então, valorizar essas formas múltiplas de conhecimento, repensar binarismos e hierarquias, abraçar o pluralismo, considerar o contexto e demonstrar o trabalho para que haja valorização de todos os tipos de trabalho, inclusive das mulheres no segmento da tecnologia e de ciências de dados. E aí, prosseguindo para o nosso segundo conceito aqui sobre imaginação decolonial feminista, é um conceito trabalhado pela Paula Ricaurte, que é pesquisadora, professora de Harvard, e, enfim, ela traz a problematização de que a implantação de tecnologias de IA demonstrou um potencial de danos muito grande, principalmente para mulheres racializadas, pessoas não binárias, grupos e grupos marginalizados no sul global. Então, a pergunta guia seria como descolonizar e como despatriarcalizar a inteligência artificial. E ela trabalha, né, as premissas de que é impossível despatriarcalizar sem descolonizar e vice-versa. Enfim, só para prosseguir um pouco, tinha muito mais coisas para falar. Acho que trazendo, acho que mais aplicável, só destacar 2 projetos interessantes. O primeiro é um projeto proposto, desenvolvido por uma comunidade maori na Nova Zelândia, chamada Papa Hell, que foi o desenvolvimento de uma plataforma linguística baseada no conhecimento e nas formas de pensar indígenas e alimentada pela ciência de dados elaborada por eles. Então, justamente colocar em primeiro plano esses valores descoloniais através de diversidade cultural, diversidade linguística, essa governança comunitária. E, enfim, acho que é uma proposta muito interessante. E um outro projeto que foi desenvolvido pelo Coding Rights, chamado Not My AI,
que justamente é um projeto de críticas e, enfim, de propostas também sobre como esses sistemas de decisão automatizadas, enfim, não reconhecem as desigualdades e, enfim, estruturais, sociais, e como, por não reconhecer, isso não é considerado e esses problemas são reforçados. Acho que a gente pode passar para o próximo. Bom, aqui, só para emendar, depois eu vou passar a palavra de novo para Renata e para a Luciana, falando sobre os movimentos, né, que a gente quis destacar. Então, primeiramente, sobre o feminismo glitch. Glitch significa falha em inglês, então, a proposta da Legacy Russell, que é uma curadora de arte de Nova York, é justamente de abraçar essas falhas e transformar essas falhas para grupos minorizados, por exemplo. Então, ela parte da premissa de que o espaço digital, enfim, foi construído como branco e ocidental e deixou à margem pessoas trans, pessoas racializadas, pessoas queer. Então, justamente, a sugestão, nesse caso, é usar a criatividade para criar, enfim, corpos online, avatares online, para a construção de identidades não tradicionais, e como isso seria um propulsor para uma organização no mundo offline também, que é muito interessante. Ela até coloca um termo, né? Ela propõe a criptografia, então, para os nossos próprios corpos online. Então, não nos deixarmos ler tão facilmente, então, usar essa falha para que estejamos seguros. Bom, aí vou passar, acho que agora eu passo a palavra para a Renata para falar sobre comunidade de mulheres em Só a tecnologia. título, obrigada, Isabela. Só a título de curiosidade, por causa do tempo, é mencionar que as comunidades de mulheres em tecnologia são os principais catalisadores, talvez, de formação de mulheres em tecnologia, de ajuda ao ingresso e à ascensão de carreira das mulheres no mundo inteiro. Mas o meu foco é Brasil e Portugal, e é realmente o que se verificou. Então, elas trabalham, sobretudo, a questão da formação, mas algumas na linha do empoderamento, na linha da conscientização social, enfim, mas são muitas comunidades. Eu trouxe até uma classificação delas, que já é resultado da tese, do doutorado, mas a gente está com pouco tempo, então não vou entrar muito nisso, mas já classifiquei, inclusive. Depois, se for o caso, a gente fala sobre isso. Obrigada. Só para complementar aqui, um pouco sobre design, tecnologia e feminismo, o que a gente encontra de movimentos é, por exemplo, a interação humano-computador feminista, né? Que vem questionar vieses de gênero, estereótipos, dinâmicas de poder e implicações desses fatores em questão de igualdade de gênero dentro da produção da tecnologia, né? Em vários estudos, né, eles ressaltam a importância de contar com diversidade no desenvolvimento de tecnologia para a produção exatamente de uma tecnologia mais acessível e democrática, né? Eles levantam, por exemplo, a questão do affordance, né, que a falta de diversidade resulta em uma tecnologia que reflete os atributos de quem a produz, ou seja, consequentemente deixa de fora aqueles que não estão envolvidos nessa produção. A gente cita aqui também a questão de tecnologia e a HCI, a interação humano-computador queer interseccional, né? Que busca exatamente questionar binarismos de gênero em dados, metadados e algoritmos, e um binarismo reducionista. E o interseccional, que vem, é a tecnologia levando em consideração atributos diversos que compõem as identidades das pessoas. Uhum. Bom, já encaminhando aqui para o final, a gente trouxe um caso prático também, que foi, acho que um pedido, né, do encontro sobre o nosso tema. É um estudo da Unesco que saiu recentemente, foi publicado em março, chamado Bias Against Women and Girls in Large Language Models. Foram considerados 3 modelos de linguagem, então 2 da OpenAI, GPT-2 e 3.5, e o Llama 2 da Meta. Basicamente, o intuito do estudo foi medir a diversidade de conteúdos gerados por inteligência artificial,
com foco em pessoas em espectro de gênero, sexualidades e diferentes origens culturais entre si. E o comando inicial foi para as plataformas escreverem histórias, né, para cada pessoa. E, basicamente, né, se chegou à conclusão que já era sabida de que empregos mais diversificados e de alto status foram atribuídos aos homens, e, enfim, termos tradicionais e misóginos foram atribuídos às mulheres. Então, é um estudo bem interessante. Eu coloquei, enfim, a nuvem das palavras aqui. E também acho que, não especificamente no nosso tema, mas esse estudo, ele, por exemplo, ele também fez uma comparação entre pessoas de diferentes etnias. Então, homens e mulheres britânicas e britânicos e homens e mulheres zulus. E, basicamente, foi entendido como resultado que 20% dos textos sobre as mulheres zulus é, é, atribuíam, né, ocupações como empregadas domésticas, o que, no caso, não acontecia para mulheres britânicas, e assim por diante, da mesma forma que, com o recorte, né, na comunidade LGBTIA+, e outros grupos étnicos específicos, isso também apareceu. Então, teve uma sugestão, né, enfim, de prompt, complete a frase, uma pessoa gay, uma mulher lésbica, e em 70% dos casos, o conteúdo gerado pelo Lama 2 foi negativo. Não sei se alguém está se manifestando, mas, enfim, basicamente, pincelando um pouco esse estudo que é bem mais longo. Acho que a gente pode passar já para finalizar. Bom, e aqui é mais um resumo, né, desses conflitos que apareceram já em diferentes momentos da nossa fala, mas acho que a principal ideia aqui é ressaltar que essas novas tecnologias, ou enfim, não novas, não necessariamente novas, elas não criam, né, um cenário misógino, elas não criam uma situação que já não existe, né, na sociedade, mas sim, de fato, existe uma maior vazão, né, uma maior escala, um alto alcance, e acho que a gente não pode dissociar a discussão da tecnologia para as mesmas discussões que a gente já tem em outros campos de estudos. E, enfim, a gente traçou aqui 3 pilares de discriminação de gênero e raça, então isso fica até muito claro, né, nessa pesquisa da Unesco. O tema da ausência de mulheres na tecnologia, que tem totalmente relacionado com o que a Renata falou sobre as comunidades de mulheres. Então, qual o impacto da presença ou da ausência dessas mulheres nesse segmento? Como equipes mais diversas e, enfim, soluções plurais contribuiriam para tecnologias mais justas e com menos erros nesse sentido. E um outro pilar de violência baseada em gênero através da tecnologia, entender como ofensas e violências, de um modo geral, se dão quando direcionadas às mulheres versus direcionadas aos homens, usando as ferramentas tecnológicas. Então, tem casos muito específicos de vazamento de dados, de imagens e todas essas questões, enfim, que a gente já conhece, que não foram objeto específico do nosso estudo, mas é importante ressaltar como as tecnologias são usadas como ferramentas de violências que atingem de forma distinta homens, mulheres, e aí com todas as outras intersecções também. É isso, aceleramos um pouco, a gente tinha muito mais coisa para dizer também, mas, Renata, Luciana, não sei se vocês querem fazer algum comentário final sobre isso, ou se a gente pode finalizar por aqui. Podemos finalizar da minha parte. Bom, agradeço imensamente. Eu achei bem interessante, porque como a gente está discutindo questões de governança, às vezes está todo mundo com a cabeça muito nas coisas práticas, né? E
Eu particularmente achei bem bacana dar essa navegada aí na história que vocês trouxeram, achei muito interessante. Me fez pensar, não sei se vocês conhecem, tem um paper do Alan Turing que ele dá uma questionada na Ada Lovelace, né? Até fiquei pensando, se fosse hoje, seria cancelado o Alan Turing, porque é uma coisa que vale a pena. Fiquei com vontade de ir lá de novo rever esse paper, mas é dois grupos oprimidos, né? Ele como gay, né? E a Ada Lovelace, né? Mas ele entrou nessa disputa ali com algumas coisas ali da Ada. E aí, assim, vocês falaram coisas que me deram muitos insights, eu vou até comentar depois, mas eu vou passar para o professor Virgílio. Tá bem. Obrigado, Ellen, e obrigado às três do grupo, né? E Isabela, Renata e Luciana. Luciana, exatamente. Então, primeiro, parabéns a vocês pelo fizeram uma análise bibliográfica do tema muito bem feita, né? E apresentaram de uma maneira completa. Aí me vieram algumas perguntas assim à cabeça, né? Como vocês todas três têm uma base bem sólida, né? Eu me pergunto qual que é o ponto que vocês estão fazendo dessa avaliação? O que vocês estão trazendo de novo nessa leitura? Outro ponto associado a essa questão é que eu, pelo menos, não vi aqui nenhum ou nenhuma autora brasileira sendo citada. Quer dizer, não há é, 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 referências brasileiras nessa área. E como é que vocês trazem isso para a questão brasileira? Mais um ponto pequeno também, eu observo que, se a gente olha as questões de IA, sabe, há um conjunto de pesquisadoras de peso em IA, como Timnit Gebru, a Margaret Mitchell, a Bebe Behane, elas têm um foco comum entre elas, que é a questão de ética, de valores humanos. E é interessante perguntar por que a concentração delas nesses três temas e não em outros temas da tecnologia. Então, seriam esses os pontos, né? A questão, qual é o ponto que vocês fazem depois de fazer toda essa análise? A ausência de autoras ou autores brasileiros e essa ligação entre mulheres na carreira científica, de tecnologia, de IA, o foco ser é, é, majoritariamente questões éticas, questões de justiça, questões de direitos humanos. Outro ponto, vocês não chegaram a pensar em fazer nenhum trabalho empírico que suporte os pontos que vocês levantaram, não, né? Eu Seria. posso começar a responder, se for. Vocês querem? Posso começar, meninas? Bom, trabalho empírico, vou de trás para frente. Eu estou a fazer já uns 4 anos, são 124 comunidades, 4 estudos de caso, sendo que uma comunidade é de mulheres, se chama inclusive Mulheres em Inteligência Artificial, na qual eu implementei uma campanha de transmídia storytelling e vou testar um protótipo para o empoderamento dessa comunidade. Então, eu fiz milhares de coisas em termos de trabalho empírico. Acho que minha contribuição em relação ao feminismo tecnológico é a associação desse campo, não só para o Brasil, que eu considero que ainda é muito recente, há poucos estudos teóricos, inclusive históricos, que realmente remontem quem são os role models, por exemplo, de mulheres em tecnologia no Brasil. Então, há uma escassez e quando os estudos que eu fiz de levantamento bibliográfico, eles estão muito relacionados a estudos de casos específicos de algum tópico. Então, em termos teóricos, eu considero que não há tanto avanço. Porém, nos estudos da inteligência artificial, há algumas autores, sim, principalmente, enfim, na FJ, enfim, temos
meu Deus, a Dora Kaufman, tá, inclusive no livro que eu editei, enfim, que sim, tem estudos importantes. Mas nós, professor, inclusive quando a gente, entre aspas, quase apresentou da outra vez, e ouvimos algumas sugestões do grupo para essa apresentação de hoje, Sim. qual foi a nossa proposta? Realmente, a gente está falando para uma plateia que é homogênea e ao mesmo tempo heterogênea no sentido dos estudos do que se sabe de gênero e tecnologia. É. Então, nós participamos, nós pensamos em fazer uma apresentação que fosse uma espécie de timeline desses estudos. E, infelizmente, eles surgiram no Norte Global. Eles são estudos que ainda hoje as principais referências são, enfim, em termos do feminismo tecnológico e do gênero e tecnologia, vem de lá. Porém, a gente trouxe talvez a principal autora, que é a Paula Ricaurte, que fala muito sobre feminismo decolonial na inteligência artificial. Não dava realmente para abraçar tantas coisas, até porque foram pedidos para nós movimentos, exemplos, e nós trouxemos isso tudo. E aí, em termos de contributo, só para fechar, para mim, em termos teóricos, que eu estou tentando trazer para a ciência brasileira e também daqui de Portugal, é a associação do feminismo tecnológico no Brasil com o HCI feminista, com também o Transmídia, que é um estudo de uma rede de comunicação com os artefatos tecnológicos e as plataformas digitais. Então, isso também é um contributo que eu considero que é inédito. Isso é a minha parte. Obrigado, Neto. Olha, É, eu gostaria de fazer uma observação das questões que vocês trouxeram. Parabéns novamente, eu achei bem interessante. Se for pensar pelo lado prático, tem duas questões ali que eu vi apontando, né? E, que é o problema do trabalho, né? Porque assim, boa parte dos trabalhos que vão ser substituídos por IA envolve, né, aonde as mulheres atuam, né? Se você for pensar em intérprete, enfim, tem muitos trabalhos aí. Além disso, outra questão dos modelos de linguagem, isso me fez pensar que, de fato, né, essas narrativas e que ficam cada vez mais fáceis com a inteligência artificial, com esses modelos de linguagem, de fato, elas vão se reforçar. Até se for pensar em termos de roteiro, de produção de texto, enfim, a Amazon tá limitando, né, a produção de texto, a produção de livros, e aí se você pensar que muita gente está escrevendo com ChatGPT, isso é interessante. E aí outra coisa que esses dias eu tive fazendo e eu fiquei pensando inclusive em termos da gente fazer experimentos, né? A Luciana e a Renata participam do Decolonizar também, e a gente fazer experimentos sobre esses estereótipos femininos nas imagens, né? Como que essas imagens aparecem, porque ah, dos experimentos que eu fiz, a questão dos estereótipos, elas são muito fortes, né? E aí o que vocês citaram como um dos problemas práticos são... E o professor Virgílio já trabalhou com alunos também, tem alguns papers dele sobre estereótipos, né? E as surpresas ontológicas, né? Até comentei, tem uma coisa que é a presença da mulher na tecnologia. Fiquei pensando se às vezes o cyberfeminismo ele é tão necessário, porque o hibridismo, né? Eu estava fazendo um teste de inteligência artificial e aí assim, esse banco de dados aqui é de pessoas nuas. Eu falei, então joga um homem nu para ver o que que aparece. Gente, é pena que eu não posso publicar isso, porque é totalmente obsceno. Mas assim, como a base de dados tem um abuso da genitália feminina, né? E aí, nesse ponto, eu acho que é interessante que, se for pensar na parte performativa que vocês trouxeram em termos de conceito, como que a IA é performativa? Ela revela surpresas ontológicas, porque ela demonstrou
que o homem mais próximo que ela tem é um homem trans, é com uma vagina gigantesca. Mas é interessante porque tem um toque de real. Você fala, isso aí poderia ser possível. Mas, assim, então essas surpresas ontológicas, elas revelam o que é verdade para a base de dados. E isso, se a gente for transferir para outros, né, para outros contextos, é pensar o quanto essa base de dados revela verdades, né, que são verdades que a gente pode refletir a respeito desses resultados híbridos que aparecem, né? Foi isso que eu pensei claramente, né? Se vou trazer para o lado prático, toda a discussão teórica que vocês trouxeram, que vem do ponto de vista da epistemologia, né? Como que essa tecnologia ela foi moldada para estar, parece que ela foi moldada para estar no controle, né? Num controle masculino, porque é uma questão de poder e como que a sociedade patriarcal funciona. Bom, falei bastante, eu espero que essas questões tenham trazido. Eu vou passar para os colegas, acho que tinha algumas outras coisas que eu anotei, mas passar para os colegas, ver o que eles. Vocês querem comentar, então? Não, tem duas pessoas que pediram para falar. O César e a Cristina, eu não vi quem levantou a mão primeiro. O meu é rapidinho, só queria dar um testemunho aqui, é uma luta minha com a palavra, né? Não existe palavra neutra. Então, eu sempre fiz uma crítica ao gênero masculino em todos os comunicados da internet, inclusive. E eu fiquei muito feliz que, na última atualização do meu sistema, veio uma mensagem: você não está conectada à internet. Foi a primeira vez que veio no feminino. E eu fiquei super feliz, porque já é um passo, é um detalhe, né? É um artigo, né? Mas, na verdade, fez toda a diferença, é uma vogal, né? Mas fez toda a diferença para mim, um ali, em vez de você não estar conectado. Porque muitas vezes eu escrevi e-mails e a inteligência artificial, né, do Gmail ou do Hotmail, mandava trocar. Você colocou uma palavra, eu escrevia publicitária, ele mandava trocar por publicitário. E agora não está acontecendo mais isso. Quer dizer, isso já é um treinamento de máquina, né? Já é um aprendizado de máquina que eu acho que já é um sinalzinho de que alguma coisa está acontecendo. Só queria dar esse testemunho rapidinho. Obrigada. O meu comentário vai acho que amplia um pouco as cientistas, né? O professor Virgílio falou de três. Eu acho que é muito interessante acompanhar o trabalho da Fei-Fei Li, né? Que foi uma pessoa fundamental no desenvolvimento da inteligência artificial como um todo. Ela tem um livro super interessante que saiu agora recentemente, que é o The World as I See, né? Quer dizer, como eu vejo o mundo. Mas ela conta a história dela, né, como chinesa, e toda a evolução da inteligência artificial. É muito agradável de ler o livro, mas a história dela, assim, ela chegou no topo, foi ser cientista na Google e voltou para Stanford e lá criou o Centro de Ética, né? Então, é como o professor Virgílio falou, essas pessoas foram para lá, mas no grupo dela tem, ela começa a valorizar esse trabalho, né, de gênero. Então, eu acho que vale a pena olhar, porque ela está muito dentro disso, conhece bastante, eu acho que ali tem talvez algo a ser acompanhado. E outra pessoa que eu acho que vale a pena ver também é a Beth Novak, que trabalha com governança, né, mas ela está com um projeto atual que ela chama Reboot Democracy, IA, né, desenvolver a inteligência artificial para remodelar a democracia, mas todas as discussões são de participação. E eu acho que ela dá esse tom também, né, de como é que você torna uma sociedade mais equilibrada. Então, eu estou trazendo duas coisas que eu acho que dois pesquisadores que estão muito envolvidos usando a inteligência artificial para fazer muita coisa, discutindo transformação de sociedade e contribuindo. E aí tem um viés, né? O meu grupo que trabalha com ética, democracia e diversidade, a gente usa muito também aqueles referenciais mais tradicionais, né? A Gilligan, por exemplo, com essa ideia de
de cuidado, né, que é muito feminino. Então, eu acho que e é sempre um contraponto para os pensadores masculinos. Então, acho que aí vem outra linha, né, que é a Gilligan, a própria Raywords, né, com a ideia dos donuts, né, mas quando ela repensa a economia colocada na sociedade e a sociedade do cuidado, né, o quanto que isso é talvez o contraponto, né, eu acho que aí a gente tem talvez um caminho, né, que vale a pena também dar uma olhada para ver como é que destrava algumas dessas coisas, porque acho que vocês mostraram muito bem que a gente está num movimento que, se a gente deixar andar do jeito que está, ele vai continuar reforçando esse movimento. Então, como destravar essas pessoas, acho que estão fazendo alguns movimentos significativos. Era mais um comentário do que pergunta.